Bora galera, vamos falar então sobre os principais espaços agrários mundiais. Vamos começar aí falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, além disso ele ocupa atualmente a condição de maior potência econômica, aí, não só política, mas também militar aí do mundo. Diante desses fatores, dá para a gente dizer que ele apresenta um alto e elevado nível tecnológico em suas propriedades rurais. Ele utiliza muitas máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, utiliza-se de irrigação e todo tipo de biotecnologia disponível aí no mercado. O setor agropecuário norte-americano, galera, ele se destaca em virtude da intensa mecanização aliada aos fatores naturais, como por exemplo a extensão territorial e a condição climática. Esses fatores permitem que o país seja um dos maiores exportadores de produtos agrícolas aí do mundo. Mesmo com a elevada produtividade, a participação dessa atividade na composição do PIB norte-americano, que é o Produto Interno Bruto Nacional, ainda é modesta e ocupa em torno de 2% só da economia aí dentro do PIB. Esse percentual ele é pouco, se a gente for comparar com a enorme importância que esse setor possui, tendo em vista que a produção agropecuária abastece o mercado interno de alimentos e também de matérias-primas, além de ser o maior exportador de gêneros alimentícios processados in natura. Então dá para a gente dizer que os Estados Unidos é um dos maiores produtores agrícolas do nosso planeta. Ele abastece tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Mercado interno para a própria população, quanto para exportação para outros países. Ele tem um expressivo desenvolvimento econômico e tecnológico, como eu mencionei antes. Então ele se utiliza das mais modernas técnicas de produção agrícola. A concentração da atividade agropecuária no território norte-americano se encontra majoritariamente nas grandes planícies, ou seja, as áreas mais passíveis de produção. Nessa região estão aí estabelecidos os cinturões agrícolas, ou belts, como a gente vai chamar, dos quais a gente tem alguns destaques, como por exemplo o cinturão do trigo, temos também o Corn Belt, ou cinturão do milho, e também temos o Cotton Belt, que é o cinturão aí do algodão. Nas grandes planícies situam-se aí as maiores concentrações de criadores também de suínos e bovinos. Nas proximidades aí dos grandes lagos e no nordeste do país há também o chamado cinturão verde, onde estão produzidas aí grandes quantidades de hortifruti. E claro, incluem também uma pecuária intensiva, destinada principalmente à produção aí de leite. Os principais fatores que favorecem a concentração agropecuária nas grandes planícies são alguns. Quais são os fatores que favorecem? Grandes áreas de solo fértil, um relevo bastante plano, temos também uma predominância de clima subtropical e temperado, favorável para a produção agrícola, além, claro, de uma completa rede de transporte, especialmente hidrovias e ferrovias, facilitando a distribuição aí de tudo que é produzido. Vale lembrar que os fatores naturais aqui são muito bem aproveitados dentro dos Estados Unidos. A diversidade climática é favorecida pela grande extensão territorial, e claro, temos um processo histórico que favoreceu essa agricultura aí dentro do país. Vale lembrar também que temos uma agricultura familiar bem desenvolvida ali dentro. Apesar da enorme concentração agrícola aí nas grandes planícies, existem importantes áreas produtoras também, como a Península da Flórida, que se destaca na produção de cítricos. Na porção sul do estado da Califórnia temos um destaque para cultivos de frutas como uva, maçã e pêssego. Então dá para a gente dizer que os Estados Unidos possuem uma agricultura bastante diversificada. Em suma, o setor agropecuário dos Estados Unidos é bastante desenvolvido e consegue aí alguns dos melhores índices de produtividade do mundo e bate diretamente com a produção brasileira, galera. Então é um dos nossos principais rivais na produção de soja e outros produtos também. É claro que eles têm a vantagem de ter acesso a bastante capital para investimento em alta tecnologia e, claro, melhorar cada vez mais a sua produção. Dentre algumas outras características, parte do cinturão dos hortifruti granjeiros e da pecuária intensiva foi instalada perto das regiões mais urbano-industriais, já que os produtos são bastante perecíveis, devendo estar perto dos mercados consumidores. O que significa isso? Os Estados Unidos favoreceu a localização dos seus produtos das áreas urbanas. Produtos perecíveis estão próximos às áreas urbanas, então o deslocamento leva menos tempo
e provavelmente esse produto não vai estragar durante o transporte, né? Próximo ao cinturão do leite, por exemplo, encontra-se aí o cinturão do milho e da soja, que é interessante separar para pensar que soja e milho são dois dos principais componentes de matéria-prima para a produção de ração. Então, você tem sempre essa questão de logística de produção. Você precisa de ração, então vamos colocar produtos que favorecem a produção de ração. Precisa de alimento, então vamos colocar próximo das cidades para que esses alimentos perecíveis não estraguem, né? Outro exemplo, a produção de algodão, a cultura cítrica, a fruticultura irrigada, seguiram tradições históricas, especialmente no caso do algodão, né, somadas às condições climáticas. Então, eles colocam culturas que se adaptam a climas específicos. O cultivo do trigo ocorre principalmente em regiões onde o custo de terras já não é tão elevado, sendo comum a existência de grandes propriedades. Tendo em vista que as terras mais férteis do país foram destinadas para a agricultura, a pecuária extensiva foi planejada para ocupar territórios mais desérticos do centro-oeste, situados aí nos vales das montanhas rochosas e nas regiões semiáridas aí do seu entorno, tá? Então, a agricultura dos Estados Unidos, ela é muito bem desenvolvida, utiliza muito o aspecto natural aí do território para favorecer a produção, tá? Temos algumas contradições dentro da agricultura estadunidense, como por exemplo, a prática de monocultura intensiva pode causar aí grande perda aí da fertilidade dos solos, né? Então, quanto mais intensiva é a produção, mais desgaste do ambiente você vai ter. E temos uma resistência para comercializar aí seus produtos geneticamente modificados em alguns mercados. Nem todos os países aceitam comprar produtos geneticamente modificados, transgênicos, né? O que traz alguns atrasos para a venda de determinados produtos. A dieta alimentar predominante nos Estados Unidos é considerada por nutricionistas como pouco saudável, né? Então a gente tem muito fast food ali dentro dos Estados Unidos, né? O consumo em excesso de comida desse tipo, né, leva aí a vários problemas aí de saúde. Os Estados Unidos apresentam uma dependência cada vez maior à aplicação de fertilizantes químicos. Quanto mais você usa o solo, mais pobre esse solo fica, então mais fertilizante você tem que usar. O índice de concentração fundiária elevado é comparado aos países europeus. Então você tem uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. E claro, temos um esvaziamento populacional do espaço rural estadunidense, uma grande migração da população do campo em direção ao centro urbano. Bom, galera, o que tínhamos para falar sobre os Estados Unidos era isso. Valeu, um abraço.